Condutividade elétrica. Objetivo: medir a condutividade elétrica de soluções salinas de diferentes metais com a mesma concentração. No procedimento, ligou-se o condutivímetro, instrumento responsável por medir a quantidade de corrente elétrica em uma solução, e retirou-se o plástico protetor do eletrodo, terminal utilizado para conectar o circuito elétrico e a solução. Lavou-se o eletrodo com água deionizada e secou-se com papel absorvente, para o sensor não perder a sensibilidade e apresentar desvios nas leituras. Mergulhou-se o eletrodo na solução de interesse, agitando levemente, e anotou-se a leitura da condutividade térmica mostrada no display. Repetiu-se o processo para todas as soluções e, com isso, obteve-se os seguintes dados. No sulfato de cobre, obteve-se 508 microsiemens por centímetro. No nitrato de níquel, obteve-se 688 microsiemens por centímetro. No sulfato ferroso, obteve-se 655 microsiemens por centímetro. No cloreto de alumínio, obteve-se 1.238 microsiemens por segundo. No sulfato férrico, obteve-se 2.050 microsiemens por segundo. E, por fim, no sulfato de zinco, obteve-se 600 microsiemens por segundo. Em relação ao cotidiano, a condutividade elétrica é bem presente e ultra necessária, se tornando até essencial hoje em dia, pois ela está relacionada aos condutores e à própria energia elétrica. Condutividade térmica. Objetivo: medir a condutividade térmica e comparar a capacidade de condução térmica de diferentes metais. No procedimento, com uma pinça de madeira, fixou-se primeiramente as placas de alumínio e cobre, uma ao lado da outra. Com o auxílio do termômetro infravermelho, aparelho com sensores capazes de aferir a temperatura de superfícies através da radiação emitida por elas, verificou-se a temperatura de 61 graus Celsius para a placa de alumínio e 45 graus Celsius para a placa de cobre, concluindo assim que a placa de alumínio é melhor condutora térmica. Repetimos o processo com as placas de zinco e ferro. Onde a de ferro apresentou a temperatura aproximada de 95 graus Celsius e a de zinco em torno de 50. Comparando os resultados com os da condutividade elétrica, percebemos que o cobre é o pior condutor térmico e elétrico, e o ferro o melhor. Em relação à condutividade térmica e o cotidiano, não podemos deixar de lembrar das panelas que utilizamos para cozinhar, que são feitas de ferro, condutor, material que absorve melhor o calor, e o cabo da panela de plástico, isolante, não aquecendo da mesma maneira que a panela de ferro. Aparência física dos metais. Objetivo: avaliar a propriedade de brilho e polimento dos metais. O procedimento utilizou-se uma placa de ferro com ferrugem e uma esponja de aço. Poliu-se a placa com esponja até aumentar seu brilho. Isso ocorreu devido ao polimento, onde os elétrons livres, localizados na superfície, acabaram absorvendo e irradiando a luz. Falando do brilho, devemos lembrar do ouro 18 quilates, uma liga metálica formada por 75% de ouro e com porções menores de prata e cobre, o tornando mais brilhoso e atraente do que o ouro puro. Magnetismo. Objetivo: observou o comportamento magnético de diferentes materiais metálicos.
Procedimento. Com o uso de um ímã, verificou-se o comportamento magnético de cada material disponibilizado na bancada. Dentre todos os materiais, os que possuem essa propriedade são somente o aço inox ferrítico e o aço C. O magnetismo também é bastante presente no cotidiano, porém não tão explícito. Um exemplo são os cartões de crédito, que possuem uma tarja magnética atrás onde estão escondidos todos os seus dados. Os metais possuem muitas propriedades características deles, o que faz com que eles tenham uma grande funcionalidade no nosso dia a dia. Essas propriedades vêm do tipo da estrutura e do tipo de ligação dos metais. E não existem somente as propriedades ditas aqui no vídeo, existem também a resistência e o ponto de fusão ou ebulição, por exemplo.